Miguel, ontem foi ao ar a entrevista da Sara Corte Real ao Fantástico, no domingo, ontem, falando deste caso, qual ela está sendo acusada do crime de abandono de incapaz, cujo tem uma pena de 4 a 14 anos caso ela seja condenada. Se vocês não lembram, há aproximadamente um mês e alguns dias, o menino Miguel, de apenas 5 anos, foi morto porque ele foi para o elevador acompanhado de sua, que não é nada dele, né, que era a patroa da mãe dele, a patroa da Dona Mirtz. Ele foi acompanhado por ela até o elevador e ela, por uma que eu considero irresponsabilidade e negligência, deixou o menino sozinho descer do elevador, sem contar que no município de Tamandaré, onde ela mora e é primeira dama e onde também o menino Miguel faleceu, é proibido crianças de até 10 anos descerem ou usarem o elevador de alguma forma sem acompanhantes de adultos. Então, assim, além de ser uma irresponsabilidade dela, ela é primeira dama. O marido, obviamente, é prefeito da cidade e existe uma lei municipal que proíbe que crianças usem elevador desde que tenham de 1 a 10 anos, não pode usar elevador naquele município. E aí eu trago algumas considerações da entrevista que a senhora Sara Corte Real deu ao Fantástico ontem. Uma entrevista a qual quis dar essa resposta porque eu fiquei muito indignada com todas as respostas dela, né? A Dona Mirtz, ela trabalhava, né, de doméstica para a Sara Corte, e a Dona Mirtz mostra o quanto que ela ficou triste, né? Imagina aí uma mãe perder um filho por um acidente que não foi acidente, que poderia ser muito bem evitado se a Sara Corte tivesse tido um mínimo de responsabilidade, da mesma forma que a Dona Mirtz sempre teve com os filhos dela. É importante lembrar que enquanto a Sara estava levando o filho da Dona Mirtz para o elevador e não o acompanhou até a descida dele, a Dona Mirtz estava fazendo o quê? Acompanhando e passeando com os cachorros da sua patroa. Muita desigualdade e muita responsabilidade da Sara Corte. E eu vou aqui levar em consideração algumas frases que eu vi que a Sara Corte respondendo à entrevista. Primeiramente, ela já foi responsável por o seguinte: ela não usou máscara para fazer entrevista. Enquanto a jornalista estava de máscara, quis fazer de máscara, e hoje em dia, durante a pandemia, é uma obrigação, a Sara Corte usou nada. Ou seja, foi sem máscara fazer a entrevista. Outra responsabilidade. Terceira, ela fala que quais foram as medidas para evitar que o menino descesse pelo elevador. Ela disse apenas que tentou ao máximo fazer com que ele não descesse sozinho, que ele saísse do elevador. E que eu estou vendo aqui, como vocês sabem que eu acompanho um roteiro, ela diz que fala para o Miguel não ir, né? Ela tenta convencê-lo de não ir sozinho pelo elevador. Além disso, ela também fala que o menino Miguel sabia descer do elevador com 5 anos de idade. Ele sabia descer do elevador, conhecia os números, segundo ela. Uma vez que, segundo a própria mãe, que eu, por plena convicção e lógica, tenho certeza que a mãe de Miguel conhece muito mais ele do que sua patroa, que não esteve nem aí para ele. Então, o que é que ela fala? Que o menino sabia dos números, sabia descer do elevador. A Sara Corte diz isso. Porém, a mãe já tinha dito em uma entrevista anterior que o próprio menino, seu filho, Miguel, não sabia de todos os números e tinha até mesmo dificuldade em saber de alguns números. Ela até ensinava para ele a escrever o 9, ele tinha muito mais facilidade com o número 0, enquanto que a patroa disse que não, que ele sabia descer sozinho naquele elevador. Então, vamos lá. A segunda coisa que ela diz é que ela não se sentia segura para repreender o Miguel, porque a repórter pede para que ela dê alguma justificativa, né? O que foi que ela fez, se ela tentou fazer alguma coisa além, né? Para impedir que essa fatalidade acontecesse. O que foi que ela disse? Que não queria repreender o menino. Não se sentia segura para repreender o menino, porque sempre quem pedia, ela sempre pedia a avó ou a mãe dele para repreendê-lo quando ele estivesse fazendo alguma coisa que não era de acordo com o que ela
pensava essas coisas de criança mesmo. Quando tá mexendo em alguma coisa, tá ali, você vai e reclama, mas ela, nesse momento do elevador, ela não se sentia segura. Ela não se sentia segura. Eu queria ver se fosse com o filho dela e a dona Mirtz não se sentia segura. Como a dona Mirtz própria disse em uma entrevista, que se fosse com ela, fazendo isso, o contrário, abandonando um ser incapaz e sendo responsabilizada por toda a sociedade por uma morte, onde era que ela está? No presídio. Mas onde é que a senhora Sari Corte está? Sari Corte Real é o nome dela, né? Ela está em sua casa, esperando, como ela mesma diz, a justiça decidir. Até porque ela enfatiza que a mãe de Miguel e nem a sociedade é capaz de julgá-la. Mas é sim Sari Corte, sabe por quê? Sari Corte, né? Que até o nome é difícil da gente falar. É sim, porque foi uma morte, foi um filho e um filho único. Você tem noção o que é perder um filho único? Não tem. Porque os seus estão vivos, graças a Deus. E há sempre a responsabilidade da dona Mirtz, eles estão bem cuidados, eles estão bem, eles estão saudáveis. Mas a dona Mirtz não, a dona Mirtz está sem filho. O filho dela morreu. Em uma coisa que pra mim não foi só um acidente. E pra toda a sociedade, né? Mas claro, né? Eu não sou da justiça, eu não posso julgá-la. Mas a mãe, eu acredito que ela pode se julgá-la. Do mesmo modo que ela não seria só julgada. Nesse momento, se fosse com ela fazendo o contrário, a gente saberia muito bem onde a dona Mirtz estava. Como ela mesma enfatizou em uma entrevista. E aqui, outra coisa que ela diz é que ela disse que fez tudo que ela podia. Tudo que ela podia fazer, ela fez, obviamente. Deixou o bebê lá, que pra mim, uma criança de 5 anos, eu ainda chamo de bebê. Deixar a criança lá e a criança desceu sozinha. Inclusive, nos próprios vídeos do elevador, mostra a criança mexendo em vários números ao mesmo tempo. Porque uma criança daquela idade, tudo que vê, ela mexe. Eu fui assim. Você que tá me assistindo é assim. Qualquer criança é assim. Ela não tem noção do que ela está fazendo. E claro que ele foi mexer naqueles botões. Eu, Andresa Aquino, vim entrar em um elevador depois dos 18 anos e nem sabia mexer. Imagina uma criança. Então, assim, é uma irresponsabilidade. E dizer, eu fiz tudo o que eu podia com essas palavras... O que foi que você fez? Que você estava só ao seu alcance e aquilo custava descer com a criança? Ou custava dizer, não, você não vai pronto. Porque a criança, ela não tem querer quando é uma coisa errada que vai prejudicá-la. Você pode sim fazer com que a criança vá para um lugar seguro. Você poderia fazer isso. Mas enfim, ela falou que se pudesse voltar atrás, ela faria diferente. Agora imagina o cara, a coisa que ela faria de diferente. Esperava mais. Esperava mais o quê, meu amor? Esperava mais os minutos passar para o menino morrer? Porque não é esperar, é tirar ele dali ou descer com ele atrás da mãe dele. Apenas. Qual é o custo que tem, a dificuldade de ela ter descido do elevador com a criança e levar até a mãe? Aí, se voltasse atrás, ela esperava mais? Esperava só mais alguns minutos para ele morrer? Qual era a situação? Não tinha nenhuma justificativa para falar na entrevista de uma coisa mais real e sequer mostra um arrependimento, não se mostra culpada. Enfim. E aí, depois disso que aconteceu, ainda veio mais, né? Foi mostrado, né? Foi descoberto que o prefeito, né, esposo da Sari Corte, ele inclusive cometeu, né, está sendo, vamos usar a palavra, está sendo denunciado por improbidade administrativa, porque o salário que ele pagava a dona Mirtz, segundo o que está sendo denunciado, era pago pela prefeitura municipal e não por ele. E vale lembrar que dona Mirtz não recebeu 1 centavo depois que aconteceu este crime com o filho dela. 1 centavo. E ainda você descobre que o próprio prefeito está sendo acusado de corrupção, porque a improbidade administrativa é corrupção. Então, a Sari Corte ela vai responder por abandono de incapaz, com pena de 4 a 14 anos,
E ela disse que não esperava que seria isso, né? A gente viu que no início do que aconteceu, ela pagou uma fiança de aproximadamente 20 mil reais, né? Se eu não me engano. E aí ela tava respondendo por, meu Deus, era tipo um crime culposo. Era algo assim, crime culposo, porque é quando a pessoa não tem a intenção de matar. Ela tava respondendo por isso, só que aí passou para um crime pior, né? Que é quando é abandono de incapaz, né? De um ser que tá ali, que não tem noção do que tá fazendo, é uma criança, minha gente, uma criança de 5 anos, vai saber o que tá fazendo? Não vai. Ela vai mexer no que tá ali à disposição dela. O vídeo é tão triste, porque pra ele chegar, se eu não me engano, na janela do prédio, ele faz do ar-condicionado, da central de ar, uma escada, minha gente. É doloroso, mas é doloroso muito mais ver que a pessoa que tá sendo responsabilizada por isso não se assume como responsável. Pede perdão, diz que não. A frase que mais me dói é ela dizer que não é para ser julgada pela mãe. Não é para ser julgada pela sociedade. Agora imagina aí, sociedade, se fosse o contrário, se a dona Mitzi já estava sendo ameaçada, sequer que estava viva hoje. A gente sabe que é assim. A gente sabe que é assim. Principalmente quando se é pobre. Quando se é pobre nesse país, a gente sabe para qual lado vai. Qual lado que fica insano. Aliás, que fica sã. Até as palavras eu tô errando aqui. Então assim, eu estou fazendo esse vídeo indignada. Desde sempre eu estou indignada. Eu queria dizer muitas coisas piores aqui, mas eu não posso falar coisa assim que eu queria externar. Porque não compete a mim, né? Julgar, né? Mas compete muito bem a mim saber o que foi que aconteceu. E é isso, gente. Aqui eu estou externando o que eu achei, assim. Eu escrevi isso aqui, ó, pro roteiro. Tentei fazer isso, mas a minha indignação é muito maior do que essas palavras aqui. Principalmente em ver que a dona Mitzi, quando ela fala que todos os sonhos que ela construía era incluídos todos o filho e a mãe. E principalmente por saber que é um filho único. E principalmente por saber que esse acidente, que pra mim não é e nunca foi acidente, poder ter sido evitado com um simples ato chamado responsabilidade. Esse foi mais um vídeo aqui do meu canal. Se você gostou, não esquece de dar teu like e comentar aí embaixo. Mais uma coisa que eu peço a você é para clamar por justiça, não só para o caso Miguel, mas para vários casos que acontecem nesse país por debaixo dos panos, de pessoas ricas contra pessoas pobres e vários outros critérios que a gente sabe de desigualdade nesse país, e essas pessoas passam como se não tivesse acontecido nada e sequer, como disse a própria dona Mitzi, não demonstra nenhum tipo de arrependimento. Fez o crime, que pague por ele e que a fiança, aliás, e que a pena não sejam somente de 12 anos, porque esse crime são muito mais anos do que isso. E nenhuma pena paga a perca de um filho. Eu não sou mãe, mas não sei mensurar a dor de perder um filho, principalmente nessa situação que não tem nem palavras, mas eu imagino. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!